Olá, pessoal. Olá, Hebron. E todos vocês que assistem a esta meditação por meio deste vídeo. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, pedir sua bênção e que nós possamos crescer nesse momento na presença do nosso Pai, em espírito e em verdade. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe neste instante, nos dê a tua graça, para que nós, na tua presença, possamos ser cheios com a tua bondade, o teu espírito, para que compreendamos os teus pensamentos e os teus caminhos elevados, a fim de que nós possamos nos tornar amigos do Senhor e não inimigos. Por isso, Pai, eu peço que tu nos ensines nesta noite, ou neste momento, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós nos dirigimos à palavra de Deus, para meditarmos, para estudarmos, memorizarmos, nós devemos entender que os propósitos da mesma são os seguintes. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O que eu pretendo compartilhar com vocês no dia de hoje tem o seguinte tema: os inimigos da cruz. O nosso texto base está em Filipenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, que diz o seguinte: já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha. Aquilo que devia ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Naturalmente que nós voltaremos a esse texto. Mas eu preciso dizer que nós estamos nas vésperas ou na véspera da Páscoa. Nós estamos nos aproximando deste dia muito importante para o cristianismo. Pois a Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor, expressa o amor, a graça, o poder e todo o esplendor, a grandeza da glória de Deus em favor dos que estão longe dele e, por que não, em favor dos que já pertencem a ele. Meus queridos, quando eu penso no dia da Páscoa, eu fico imaginando as inserções pagãs que foram colocadas neste dia, tirando toda conexão entre
a ressurreição de Jesus e o comércio que se estabelece nesse dia. E por que essas coisas foram colocadas? Para que o cristianismo se tornasse aceitável para aqueles que não o conhecem. Isso é uma atitude infeliz. Porque para que as pessoas aceitem o cristianismo, o que eu faço? Eu retiro a sua essência e substituo por ideias comuns, mercantis, pagãs, etc. Porém, antes da ressurreição de Jesus, ele falou várias vezes, ele falou várias vezes sobre os seus sofrimentos e a sua morte em Jerusalém. Ele nos deixou uma mensagem, que é a mensagem da cruz. E o que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é um apelo divino para que nós nos rendamos absolutamente, de modo absoluto, à sua vontade. Jesus disse: felizes são aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Então a mensagem da cruz, ela é diferente de nós termos o objeto cruz pendurado em nós. O fato de você ter uma cruz pendurada no pescoço, no pulso, no cotovelo, não o torna cristão. Não o protege de nada. Não o leva a nada. Não o torna eficaz, eficiente, efetivo no reino de Deus. O que Deus quer é que você observe muito mais do que a cruz, mas que você observe a mensagem da cruz. A mensagem que Jesus procurou passar por meio dela. Na mensagem da cruz, existem os princípios que, através dos quais você aprende a seguir Jesus. E são esses princípios que as pessoas rejeitam. Então é preferível aceitar o símbolo ou o objeto, dar valor místico a um objeto, à cruz. Então tudo isso é preferível a este objeto do que propriamente aceitar a mensagem que está por trás dele, porque essa mensagem muitas vezes nos fere. Como eu disse, na mensagem da cruz estão todos os princípios que nos levam a viver uma vida para Deus e a seguir Jesus. Mas deixe-me falar, seguir Jesus não significa deixar de viver, trabalhar, de se divertir, mas significa que eu preciso aprender a abrir mão das esperanças e sonhos terrenos, em razão da causa de Cristo. E por que eu tomaria tal decisão? Porque as recompensas que me são prometidas valem o preço por essa decisão. Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu esta carta aos Filipenses, e nesse momento ele derramou lágrimas, ele chorou, fazendo um grave alerta acerca dos inimigos da mensagem da cruz que estavam se infiltrando na igreja. Quem são essas pessoas que Paulo discrimina como inimigos da cruz?
Nós, como cristãos verdadeiros, se assim o somos, temos o dever de defender a verdade, temos o dever de defender a mensagem de Deus. E então, para defendê-la, nós precisamos conhecer esse tipo de gente, porque eles estão infiltrados na igreja. E o primeiro ponto que eu quero dizer a vocês é: os inimigos da cruz são lobos disfarçados de ovelhas. Nós temos a tendência de pensar que os inimigos do cristianismo ou da cruz estão no mundo, estão lá fora. Mas eles, os verdadeiros inimigos, estão infiltrados na igreja. Eles estão dentro da igreja, eles andam entre nós, eles sorriem para nós, eles nos animam, eles levantam o nosso moral. Os que estão fora da igreja, por outro lado, eles precisam conhecer a essência da mensagem da cruz, a fim de amá-la e procurar andar na presença de Deus pelos princípios que ela passa. Os inimigos da mensagem da cruz não são estranhos para nós, porque eles estão dentro da igreja e nos apresentam caras de ovelhas, mas são lobos devoradores, destruidores da vida espiritual e moral dos filhos de Deus. Eles se disfarçam de ovelhas, como disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 15, que está escrito o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Não entendo aqui falsos profetas como pastores profissionais, como missionários. Não, qualquer um que declara inverdades, mentiras, que distorcem a verdade divina. É isso que quer dizer. Por isso que são falsos profetas, falsos pregadores. Eles chegam disfarçados de ovelhas, isto é, eles se apresentam, se mostram e se exibem como ovelhas, mas por dentro, veja bem, por dentro são lobos selvagens. O seu único instinto é matar, roubar e destruir. Esse é o seu instinto. Eles são hábeis, eles conhecem a linguagem do cristianismo, eles aprenderam a se portar como cristãos, mas os seus corações não estão em Deus. E então você pode dizer: isso comigo não acontece. Não se esqueça da experiência de Pedro, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem acerca de mim? Quem eu sou para eles? Uns disseram que ele era João Batista, o outro Jeremias, o outro Elias, o outro algum dos profetas. E vocês o que dizem? Disse. Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você é uma pessoa abençoada, Deus agiu em você, o que você recebeu não veio da terra, mas veio do céu, veio de Deus para dentro do seu coração. Muito bem. Então Jesus começou a falar sobre os seus sofrimentos e a sua morte, a sua ressurreição, e o que fez Pedro? Achou que podia agora falar qualquer coisa, achou que poderia abrir a boca e sempre estaria falando em nome de Deus. O que aconteceu? Ele disse: de modo algum, não fale dessa maneira, não é para dizer isso, Jesus. Imagina! Jesus o repreendeu e disse: para trás de mim, Satanás.
O que ele estava dizendo com isso? Por que ele falou Satanás? Porque Pedro estava agindo como um inimigo da mensagem de Cristo. Jesus está falando que precisava sofrer, Jesus estava falando que precisava morrer, Jesus estava falando que precisava ressuscitar, isto é, ele precisava se render aos planos de Deus, ao projeto de Deus, aos propósitos de Deus para os quais ele veio. Jesus veio para negar a si mesmo, morrer numa cruz, e Pedro, seu seguidor, seu discípulo, seu aluno, o está agora repreendendo, agindo como um inimigo da sua mensagem. E não é assim que muitas vezes nós agimos. Ouvimos a palavra de Deus e a rejeitamos. Nós ouvimos alguma coisa que precisa nos levar ao sacrifício do eu, à morte do eu. E nós não queremos isto. Nós queremos coisas mais tranquilas. E nós rejeitamos essas coisas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas é assim que nós agimos. Nós sempre estamos preocupados com a nossa própria vida, com os nossos próprios interesses. E muitas vezes deixamos de ouvir o que precisamos ouvir para darmos os nossos ouvidos a pessoas que amam a si próprias e as suas próprias ideias. Em segundo lugar, os inimigos da cruz são fascinados por si mesmos. Eles cultuam a si próprios. Suas palavras giram em torno de si mesmos. Ora, eles se portam como vítimas. No outro momento, eles são como heróis. Mas o alvo de suas palavras são eles próprios. Eles são o fim do caminho. Eles querem amarrar você neles. Porque eles são inimigos da cruz. Eles não morrem. Eles não diminuem. Eles não permitem que Cristo cresça. Falam o tempo todo das suas obras, das suas realizações, das suas conquistas. E tem mais. Eles se utilizam do ambiente da igreja, da família espiritual, para se apropriarem da atenção dos outros em torno de si mesmos. E depois falam com um ar de humildade acerca de Jesus, mas as suas palavras sorrateiras enganam e levam àqueles que dão ouvidos a eles à destruição. Porque estes que ouvem esses homens não prestam atenção na palavra de Deus e se transformam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Por que são levados assim? Porque eles querem ouvir o que lhes convém. Eles não querem ouvir alguma coisa que os leve para a cruz, eles querem ouvir o que convém. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, pois vai chegar o tempo, repare bem, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Repare que Paulo diz, vai chegar o tempo. As pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. As pessoas não querem ouvir mais a palavra de Deus. Elas não querem não só ouvir, mas não querem aprender. Quando eu leio os livros do período dos puritanos,
Eu penso naquela mulher que carregava um bebê, mais uma criança quase de colo, segurando pela mão, e mais uma penca de filhos atrás, e elas iam para aquelas igrejas distantes de suas casas, enquanto o marido ia trabalhar. Lá elas participavam das orações, lá elas participavam da comida em comum, dos estudos bíblicos, e à tarde, quando o marido passava lá para buscá-la e levar seus filhos para casa, eles ainda oravam e voltavam para casa. Quando eu leio as histórias dos homens de fé, dos heróis da fé, eu me sinto envergonhado. Aquilo não aconteceu por acaso. Eles meditavam na palavra de Deus, eles estudavam a palavra de Deus, eles queriam a palavra de Deus dentro de si, e então eles não podiam suportar. Eles eram como uma fonte que jorrava a eternidade para as outras pessoas. Eles queriam que as pessoas enxergassem o céu. Mas para enxergar o céu, é necessário que você aprenda a morrer para si mesmo. Não tem jeito. Mas o que as pessoas fazem hoje, porque elas não querem aceitar o verdadeiro ensinamento, elas arranjam uma penca, um montão de mestres que vão dizer a elas somente o que elas querem. Quando você busca o que quer e não aquilo que realmente precisa ouvir, você estará buscando aquilo que não tem esplendor, aquilo que não tem santidade. Você não busca a glória de Deus, nem o caminho e os pensamentos dele. Mas você, sem que perceba, está buscando a sua própria vergonha. Porque você envergonha Deus. É uma questão de tempo para você começar a tomar atitudes erradas. A mensagem da cruz veio para cobrir o pecado e não para encobri-lo. Porque nada está oculto que não possa ser revelado diante do Pai. A mensagem da cruz veio para trazer, uma vez que o pecado está coberto, veio trazer o perdão e a libertação do poder do pecado, do espírito do pecado, como do poder do mundo e do poder de Satanás e do poder da sua própria natureza humana. Quando alguém procura o que quer, e não o que é necessário da parte de Deus, essa pessoa demonstra onde realmente está a sua satisfação, o seu coração. E não está em Cristo, mas em si mesma e nos seus desejos ou interesses pessoais. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o seguinte: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Ele está dizendo, eu vou ter toda a alegria, eu vou ter prazer somente na mensagem da cruz, no Senhor Jesus Cristo. E então ele diz, pois ele vai concluir o porquê dessa alegria. Ele diz, por meio da mensagem da cruz, pelo que eu pude aprender, pelo que eu absorvi, o mundo para mim morreu, está morto. Pelo que eu aprendi, eu também morri para o mundo. Se o mundo vier me procurar, ele não vai me achar, porque eu morri para ele e estou vivo para Deus. E se eu procurar o mundo, se eu olhar, eu vou vê-lo morto, porque estou vivendo para a glória de Deus. Eu não quero eu não quero acentuar a minha vida sobre um plano terreno. Eu vou viver tranquilamente, vou trabalhar, você vai juntar seu dinheiro,
Você vai poupar, você vai viajar, você vai se divertir, mas lembre-se, o futuro, o seu destino final não é aqui sobre a terra, mas no céu. Em terceiro lugar, os inimigos da mensagem da cruz só se preocupam com a vida terrena. Os inimigos da mensagem da cruz não anseiam pela eternidade. Eles não procuram, mas vivem o tempo todo contrariando as palavras do apóstolo João, que disse: filhinhos, não ameis o mundo, não amem o mundo, nem o que no mundo há, nem no que no mundo existe. Por quê? Se você amar o mundo e o que há nele, o amor do Pai não está dentro de você. Os inimigos da mensagem da cruz possuem também uma outra marca, muito expressiva: a avareza. O amor exagerado às coisas materiais e ao dinheiro. E as suas mentes estão enraizadas nessa paixão. Além do mais, Paulo escreveu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas não percebem, especialmente os avarentos. Eles vão ter um problema sério. Eles não vão entrar no reino de Deus. Os inimigos da mensagem da cruz também são obcecados pelo poder, pela influência e pelo reconhecimento pessoal. Certa vez Jesus anunciou a sua morte. E o que ele viu a seguir? Ele viu os seus discípulos buscando poder, influência e reconhecimento, discutindo entre si quem seria o maior deles no reino de Deus. Por incrível que pareça. Noutra oportunidade, Jesus fala de novo sobre os seus sofrimentos, sobre a sua morte. E então, chega para ele Tiago e João, pedindo um favor: mestre, quando o Senhor instalar o teu reino sobre a terra, o Senhor pode fazer com que um se assente à sua direita e o outro à esquerda? O que os inimigos da cruz querem o tempo todo? Destaque. Eles desejam buscar vantagens e desejam sempre estar acima dos demais. Há muita gente que está na igreja, não é para aprender a viver para Deus, mas porque eles querem vantagens, eles querem resolver seus problemas pessoais, ou se livrar de alguma insatisfação, alguma adversidade. Alguns lobos vestidos em pele de cordeiro, que estão dentro da igreja, são exibidos, expressam um orgulho espiritual pouco percebido pelos mais desavisados. E quando nós falamos do céu para com essas pessoas, logo percebemos que os seus pensamentos são da terra. Eles não têm uma perspectiva sólida da eternidade. Eles não dão à eternidade o seu real valor, porque a sua agenda sempre é outra. Os seus interesses são mundanos. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando lá, ao lado dos cristãos, eles sempre estão buscando os seus próprios interesses. Geralmente, os inimigos da mensagem da cruz, eles não falam mal de Jesus. Eu disse no início que os inimigos da mensagem da cruz aceitam a cruz, mas não aceitam a mensagem que ela transmite. Agora eu estou dizendo que eles aceitam a pessoa de Jesus. Ele é bonzinho, ele é um profeta, realmente ele é o Filho de Deus. Tudo isso Satanás disse. Mas o que eles não querem são os seus ensinamentos. Porque isso faz com que as pessoas
neguem a si próprias e se apresentem para Deus como amigos e não como inimigos. Os cristãos, quando nascem de novo, nascem para viver uma nova criação. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, você entra num processo constante de morte. Você vai morrendo dia a dia, dentro do processo contínuo de santificação, isto é, uma ação de Deus sobre nossas vidas, para que nós aprendamos como sermos dedicados a Ele. Então, morrer para si mesmo não é um evento único, mas é um processo que leva a vida inteira. Então, se você guarda a mensagem da cruz, a essência dessa mensagem, repare o quarto ponto. Em vez de inimigos, que sejamos amigos da mensagem da cruz. As palavras de Paulo no nosso texto base procuram enfatizar o outro lado. Existem inimigos, mas vocês sejam amigos. Vocês foram chamados para serem amigos de Deus, amigos da obra e dos propósitos de Cristo. Vocês foram chamados para serem amigos do próprio Cristo, a fim de que sejam cidadãos do céu. Vocês foram chamados para serem amigos da mensagem de Deus por meio de Cristo. Portanto, vivam uma vida sobre a terra com a perspectiva do céu, olhando para lá, para o lugar para onde você vai. Portanto, quando você observa o nosso texto base novamente, você vai perceber que ele nos incentiva a agirmos de algumas maneiras. Primeiro, que nós estejamos atentos àqueles que estão em nosso meio e que são inimigos da mensagem da cruz. Eles não são amigos de Deus. O tempo todo, eles vão tentar destruir o nosso relacionamento com o Pai e nos amarrar neles, nas suas ideias, nas suas crenças, e não no que a liderança está dizendo. A finalidade das suas ideias é fazer com que você deixe de ter Deus no controle da sua vida e siga os seus sentimentos. Portanto, que lutemos contra os desejos do nosso corpo, para que eles não se tornem nossos deuses. Não permitam que os seus sentimentos, que os seus desejos, que suas emoções, seus próprios pensamentos dirijam suas vidas. O coração do homem é enganoso. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem de Deus. Por isso que nós busquemos o que precisamos e não o que queremos ouvir, a fim de que não envergonhemos a Deus. Pare de buscar coisas, ideias, fantasias que alimentem seus sonhos terrenos. Viva para Deus, confie nele. Acredite que Ele está no controle de todas as coisas e Ele vai abençoar você. Ele vai dirigir sua vida. Ele vai controlar tudo. Lembre-se que o seu futuro não está aqui, mas na eternidade. Portanto, que nós nos alegremos por sermos cidadãos do céu e que aguardemos ansiosamente a volta de Jesus. Nós somos cidadãos do céu e não da terra. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos.
Eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estou, ele diz, eu estou, vocês estejam também. O nosso lugar é lá, na presença dele, e não aqui. Portanto, enquanto aqui, que nós desejemos agir à semelhança de Jesus sobre a terra, para que no futuro sejamos semelhantes a ele na eternidade. Aqui é uma dor. Você é chamado para imitar Jesus. E você tem que lutar contra o poder do pecado, contra o poder da natureza humana, contra o poder do mundo, contra o poder de Satanás, contra o poder dos demônios. Mas na eternidade você não vai lutar contra poder nenhum, porque eles não estarão lá. Você receberá um corpo igual ao de Jesus, glorificado. Eu espero que esta mensagem tenha trazido a vocês uma grande alegria e fortalecimento. Que o Senhor, Pai, abençoe estas vidas, que o Senhor abençoe a nossa igreja e todas as igrejas que pregam a Tua palavra. Nos livra, Pai, dos tentáculos dos inimigos da mensagem da cruz. E que nós, na Páscoa, possamos realmente celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa ressurreição nele, a nossa vida nele. Mas agora, Pai, que celebremos a nossa morte nele, para que nós possamos viver para ele, para a glória dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Eu gostaria que você desse um like aí. Não esquecesse, pelo menos isso. Que o Senhor te guarde, te abençoe e te fortaleça cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.